Muito bem, nós estamos de volta aqui para continuar o nosso estudo a respeito da escatologia bíblica e vamos continuar falando aqui. Havíamos parado aqui nesta tela, falando a diferenciação entre a profecia bíblica e a profecia como dom do Espírito, a revelação da vontade de Deus que está revelada na palavra, são os livros que nós temos aqui já, Antigo e Novo Testamento, e aquela profecia como dom do Espírito, que tem o objetivo de edificação da igreja de Cristo aqui na Terra, período da igreja. Então, como nós havíamos falado, em relação à escatologia, a escatologia ela faz parte do campo das profecias bíblicas, e as profecias bíblicas elas podem ser divididas em profecias sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus, as profecias relacionadas ao povo de Israel e as profecias sobre a sequência dos últimos acontecimentos e profecias escatológicas. É nesse terceiro ponto aqui, nessa terceira divisão das profecias bíblicas, das profecias que contêm Apocalipse, e estudar mais a fundo esses eventos, ou a sequência desses últimos eventos, desses últimos acontecimentos descritos na palavra de Deus. Como que as profecias escatológicas devem ser interpretadas? Então vamos lá, a gente falou na última parte, estava falando no início da aula, que nós temos algumas linhas de interpretação bíblica, não só escatológica, mas a Bíblia de uma forma geral. Nós temos aqui basicamente, só para revisar, dois sistemas aqui de interpretação. Então tem o sistema, o método alegórico ou figurado, e nós temos o método literal textual. Na página 20 do livro de vocês vão encontrar aí o item de número 2, método literal e textual. Se você forem olhar no parágrafo seguinte, que começa escrito assim, ambos os métodos são válidos. Então procure aí agora, página 20, item 2, ali o método literal e textual, o parágrafo seguinte, então o segundo parágrafo desse item número 2 na página 20. Então ele está escrito assim, ambos os métodos são válidos, mas devem ser utilizados com cuidado e precisão. Então vamos entender essa questão de ambos os métodos eles são válidos. Então quer dizer que às vezes eu vou interpretar vou utilizar o método literal e outras vezes eu vou utilizar o método alegórico? Sim, mas dentro da seguinte regra: a alegoria ela só é válida quando ela é bíblica. O método figurado ele só é válido quando você interpreta quando dá impossibilidade da interpretação literal e dentro dos conceitos básicos da figura que se usa para representar alguma coisa. Então vamos voltar de novo no exemplo da porta, quando Jesus disse que é a porta. Então não há como interpretar isso de uma forma literal. Jesus ele não é uma porta, mas ele se coloca como a porta, uma vez que a essência da figura utilizada aqui, que é a porta, ela é um caminho de passagem, ela é uma passagem, é uma entrada para algum lugar, aqui no caso para o reino de Deus. Então esse é um método figurado. A alegoria ela avança um pouco mais em relação a isso, ela vai extrair algo que no texto não existe, não está ali. Vou dar um exemplo. Então a alegoria ela só é válida quando a alegoria ela é bíblica, ou seja, a própria Bíblia ela faz uso da alegoria para explicar a ela mesma. Vamos dar um exemplo aqui. Lá no Antigo Testamento nós encontramos a história de Abraão e Sara, quando Sara não tem um filho. Ali no seu tempo, Deus já havia preparado, mas por falta de fé foi entregue Agar a Abraão, e Abraão tem ali então um filho com Agar, que é Ismael. Então ali no texto bíblico lá,
é isso, o que a Bíblia ela nos mostra é essa narrativa do que aconteceu, da falta de confiança ali na provisão de Deus em função da idade de Abraão e da idade de Sara principalmente. Então foi entregue a Agar para que Abraão tivesse ali, suscitasse então descendência a Abraão. E ponto, para por aí. Agora quando nós vamos lá para Gálatas, no capítulo 4, e a partir do verso 22 está escrito assim, vou ler para vocês. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com os filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos solitários são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Até aí. Então, Gálatas capítulo 4, do verso 22 ao verso 29. Então, nós extraímos daí que Agar, ela representa o Monte Sinai, ela representa a antiga aliança, e Sara representa ali Jerusalém, representa a nova aliança. Isso é uma alegoria, de forma alegórica. Mas por que nós aceitamos e introduzimos então esse método alegórico? Porque a própria Bíblia ela faz essa equiparação. A própria Bíblia ela traz essa alegoria. Eu não posso inventar alegorias que não estão dentro da palavra de Deus. Okay? Então, ambos, o que está escrito no texto aí, ambos os métodos são válidos, mas devem ser utilizados com cuidado e precisão. Tanto que nós vamos colocar aqui, deixa eu, os cuidados, depois eu volto nessa questão do milênio. Alguns cuidados que nós precisamos ter em relação a isso é, primeiro, interpretar literalmente sempre que possível. Então, qual é o conceito aqui? A interpretação bíblica ela deve ser literal. As figuras de linguagem que são utilizadas, elas fazem parte de uma análise literal e textual da Bíblia. Então, quando nós estudamos, por exemplo, a língua portuguesa, nós vamos encontrar várias figuras de linguagem, figuras essas que são encontradas também em outras línguas, por exemplo, no hebraico também, no hebraico e no grego. Então, interpretar literalmente não significa que nós desconsideraremos as figuras de linguagem utilizadas aqui, como metáforas, sinonímias e uma série de outros recursos também em outras línguas aqui, ok? Então, interpretar literalmente sempre que possível. Interpretar literalmente não significa que nós desconsideraremos a alegoria ou o sentido figurado de alguns textos bíblicos, tá? Mas o primeiro passo é procurar literalmente. A grande diferença do método literal e do método alegórico é o exemplo que eu dei aqui, o exemplo milênio. Ele é literal ou é alegórico? Quando a Bíblia fala em milênio, ele está tratando de um período de 1000 anos ou ele usa a palavra 1000 anos para exemplificar um período de tempo em que não se sabe, um período longo de tempo que não seja exatamente 1000 anos. Então, quando eu uso o método alegórico, eu vou poder interpretar esses 1000 anos como um período de tempo indefinido, não necessariamente os 1000 anos. Então, se eu interpreto de uma forma literal, quando a Bíblia fala que é milênio, são 1000 anos. Essa é a interpretação literal. Quando a Bíblia ela fala que o período de tribulação será por 7 anos, eu preciso entender que são realmente 7 anos. Não de uma forma alegórica, mas de uma forma literal. Um outro cuidado que se deve ter em relação à interpretação das profecias escatológicas é que as profecias concernentes à igreja e a Israel elas não devem ser transpostas. O que significa isso? A profecia que está relacionada a Israel é para Israel, não é para a igreja. E as profecias que são concernentes à igreja,
é para a igreja e não para Israel. Então nós fazemos aqui uma clara distinção entre as profecias que são para a igreja e as profecias que são para Israel. Então eu não posso pegar uma profecia que direcionada a Israel, como por exemplo, que ele será colocado como cabeça das nações e todas as demais nações da terra elas se reunirão ao redor de ti. Eu não posso pegar essa profecia e trazer para a igreja, porque ela é relacionada a Israel e ainda é de cumprimento futuro, né? Isso não foi concretizado ainda. Nós aguardamos o cumprimento dessa profecia, ou melhor, Israel aguarda o cumprimento dessa profecia. Então Israel é uma coisa, igreja é outra coisa. Não podemos misturar essas questões como o aliancismo ele faz. Ele diz que Deus rejeitou completamente a Israel e a igreja agora substituiu Israel. E nós encontramos um texto bíblico que claramente contradiz isso que está escrito, isso que está dito aqui pelo aliancismo. Nós podemos encontrar lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os seus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora nesse tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Então nós vemos que a graça de Deus ela é derramada de uma forma plena no nosso tempo. Nós vivemos sob essa dispensação, a dispensação da graça, mas a graça de Deus ela é extensiva desde o período da chamada de Abraão, que nós consideramos ali uma das primeiras dispensações, uma das primeiras alianças, a aliança abraâmica. E nós podemos ver pelo texto bíblico que ela, quando Deus ele fala para Abraão, né, abençoar-te-ei, far-te-ei uma grande nação, envolvendo a terra para ti e para a tua semente. Aí em seguida, né, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja que ela é uma aliança incondicional, né? Deus fala: eu vou te abençoar. Ela é nacional, relacionada à nação de Israel. Ela é descendência realmente de Abraão, né? Far-te-ei uma grande nação. Ela é geográfica, envolvendo a Terra Santa. Ela é perpétua, porque desde o texto bíblico ali, para ti e para a sua semente. E ela é também internacional, a partir do momento, ou povos, porque a partir do momento que há essa aliança, ela também diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui nós temos uma aliança, temos uma promessa, temos uma profecia relacionada à semente de Abraão enquanto povo, enquanto nação, a descendência de Abraão. E isso nós não podemos trazer aqui para interpretar para a igreja. Então, e isso essas profecias para Israel e para a igreja, elas não devem ser transpostas. Na análise de passagens simbólicas, deve-se comparar escritura com escritura. Então, um dos princípios hermenêuticos, ou princípios de interpretação bíblica, ela diz que as escrituras elas explicam as escrituras. Então, quando nós analisamos simbologias, nós precisamos analisar essa simbologia num contexto geral das escrituras. Então, por exemplo, uma linguagem simbólica a respeito do fermento. Então, o que significa o fermento? O fermento, aplicado a determinado contexto, ele significa contaminação, corrupção. Então, eu não posso interpretar uma parte da palavra de Deus utilizando uma simbologia de uma forma e a outra parte simbolizando de uma outra forma. Quando eu falo, por exemplo, a respeito do vinho, o significado do vinho, o vinho ele simboliza a alegria na palavra de Deus. Em alguns momentos ali o próprio sangue do Senhor, o sangue de Cristo. Então o vinho, mesmo simbolizando esse sofrimento,
relacionado com a provisão de Deus, ele é alegria para nós que fomos salvos pela obra expiatória do Senhor Jesus. Então temos que comparar a Escritura com Escritura. Qual que era o evento escatológico mais esperado por Israel? Assim como o evento escatológico esperado por Israel é a volta do Messias, o evento escatológico esperado, vou repetir. Assim como o evento escatológico mais esperado pela igreja hoje em dia é a vinda do Messias, também é o evento escatológico esperado por Israel. Nós temos na soteriologia paulina muito claro essa questão da salvação por meio da fé e não por meio das obras. A salvação ou a justificação, isso nós encontramos na Epístola de Paulo aos Romanos também, ela sempre foi pela fé. Ela nunca foi por obras, ela nunca foi por aquilo que Abraão fez, ou que Moisés fez, ou que qualquer outro herói da fé fez, mas foi pela fé na promessa do Messias, na promessa daquele que viria, representado lá no Antigo Testamento através da tipologia bíblica, mas eles creram nessa promessa da vinda do Messias. E os israelitas a essa vinda do Messias, o reino de Deus presente na pessoa e ministério do Senhor Jesus. Então Jesus ele se manifestou em carne, a sua pessoa e o seu ministério terreno vieram aqui para implantar o reino de Deus aqui na terra. Mas nós temos um segundo aspecto também, que é o reino futuro e glorioso. E aqui nós podemos entender um ponto do qual nós podemos responder a pergunta, né? Por que Israel não consegue enxergar em Jesus o Messias realmente? Porque eles entendem que o Messias esperado, ele viria para implantar um reino terreno, um reino glorioso e um reino de libertação para o povo. Quando Jesus ele se apresentou como dentro do seu ministério como uma pessoa humilde, fazendo uma pregação de reconciliação, uma pregação de arrependimento, eles não conseguiram associar a pessoa de Jesus às profecias do estabelecimento de um reino futuro e de um reino glorioso. Hoje nós entendemos pela palavra de Deus, pela revelação que nos é dada pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, que essa revelação do Senhor, então, ela se deu nessas duas fases: o ministério pessoal do Senhor Jesus aqui na terra e a volta gloriosa do Senhor Jesus, então aí sim para estabelecer um reino glorioso, que além de aguardado pela igreja, também é aguardado por Israel. Na página 23, nós temos algumas tendências escatológicas, né? Eu não vou aqui falar para vocês de todas essas tendências, mas na página 23 nós temos pelo menos duas aqui explicadas, e na sequência, ali no parágrafo seguinte, ele vai trazer várias outras aí, né? Escatologia consistente, realizada, inaugurada. São algumas questões que são apresentadas ali dentro de determinada linha de estudo escatológico, que divergem entre si do ponto de vista em relação ao cumprimento dessas profecias. Algumas alegam que elas vão se cumprir ainda, outras alegam que as profecias elas já se cumpriram num passado distante. Outras elas vão dizer que as profecias, por exemplo, de Jesus, elas não estão relacionadas com nenhum estabelecimento de reino aqui na Terra, mas que ela tem uma característica simplesmente subjetiva e de natureza moral, de natureza ética. Ou seja, o que vale, na verdade, são todas as linguagens ou as entre aspas, profecias de Jesus. Na verdade, elas foram colocadas como exemplos dos ensinos éticos, dos ensinos morais que Jesus acabou deixando
para a humanidade. Então não está relacionada com o estabelecimento de reino físico, com o estabelecimento de um reino milenar aqui na Terra, nada disso. Ela tinha simplesmente questões éticas e estavam relacionadas com questões éticas e questões morais, né? Todas essas teorias escatológicas que são encontradas aqui na página 23, elas têm pelo menos um ponto em comum, né? Todas elas fundamentam-se em filosofias humanas e idealistas. Quando você vai observar, estudar uma por uma, você vai perceber o seguinte, que elas surgem ali a partir do século XIX. Não são entendimentos antigos que são encontradas, por exemplo, no período patrístico, no período escolástico, no período da Reforma, mas são coisas mais recentes. E todas essas teorias, todas essas teologias, principalmente essas escatológicas, surgidas nesses últimos 2 séculos, do humanismo, parte de influência ali do iluminismo, que é a centralização no homem, né? Você tira Deus do foco, tira Deus do centro. Então as teorias, as teologias, elas deixam de ser teocêntricas e passam a ser antropocêntricas, ou seja, colocando o homem como centro da criação. Não mais Deus entronizado no centro da criação, mas o homem ali colocado no centro da criação e colocado como objeto primeiro de preocupação das questões filosóficas e das questões teológicas. Então toda essa teologia escatológica que surge a partir do século XIX, ela se fundamenta exclusivamente em filosofias humanas idealistas. Essa telinha aqui, que ela traz essa figura que vocês encontram aí no livro de vocês na página 22, ela vai trazer essa visão profética escatológica. Então você olha ali no comecinho, no lado esquerdo, você pode ver ali o que os profetas eles viram. Então os profetas do Antigo Testamento, eles viram pela revelação divina todos os acontecimentos futuros, né? O nascimento de Jesus em Belém, a morte de Jesus no Calvário, o aparecimento do Anticristo, a revelação do Sol da Justiça, o estabelecimento do reino milenar, a destruição da terra pelo fogo, os novos céus, nova terra e a cidade santa. Então nós temos aqui no meio desse período aqui o chamado Vale da Igreja. Os profetas eles não viram esse período aqui, porque aquilo que foi profetizado lá em Israel, eles estavam relacionados com o tempo de tratamento de Deus com o próprio Israel. Então, nosso ponto de vista aqui, vemos os picos das montanhas e os vales da encosta, e podemos separar a primeira e a segunda profecias vindouras. Então é mais ou menos o seguinte: quando você sobe num determinado ponto, numa altitude cheia de montes à sua frente, nós não conseguimos enxergar os vales entre um monte e outro. Nós conseguimos enxergar apenas o pico dessas montanhas. É nesse sentido que essa figura, que essa representação, aquela prece aqui para vocês, né? Então, o que os profetas viram e foram revelados foram esses picos aí, que foi aquilo que Deus permitiu que eles também enxergassem ali através da sua própria revelação a eles. Então, os profetas eles viram apenas os picos, e em cada pico você pode perceber aí que existem as referências bíblicas aí. Por exemplo, o nascimento de Jesus em Belém, ali em Números no capítulo 24, Isaías no capítulo 7, Miqueias no capítulo 5, o Calvário, Isaías 53, o Anticristo profetizado ali em Daniel no capítulo 7, e por aí vai, né? Nós temos várias profecias que constam aí do Antigo Testamento, à medida que Deus permitiu essa revelação em cada tempo, essa revelação em cada era.
Mais uma vez, aquela telinha nossa lá das dispensações. Não quero entrar nessa questão dispensação por dispensação, mas apenas fazer uma menção de cada uma delas, né? Nós temos aí bem claro aí também nessa telinha aí todas as dispensações e as referências bíblicas de cada aliança feita sobre cada dispensação. Então veja que não podemos confundir, como nós estamos falando antes, as alianças feitas com Deus com o sistema teológico chamado de aliançalismo ou aliancismo. São coisas distintas. Vou falar um pouquinho aqui mais para frente desse vídeo aqui. Então nós temos ali a primeira dispensação, desde a criação até a queda do homem, a chamada de dispensação da inocência. Então da saída, da expulsão do homem do jardim do Éden até o dilúvio, nós encontramos a chamada dispensação da consciência, Gênesis capítulo 4 até o capítulo 8. A partir daí começa o governo humano, de Gênesis capítulo 9 ao 11, e vem ali a construção da Torre de Babel e a dispersão das nações. E aí é que vem a dispensação da promessa, onde ocorre o chamamento de Abraão. Nós temos ali o período então patriarcal, que nós encontramos Abraão, Isaque e Jacó, e posteriormente a dispensação da lei, quando Deus chama Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito e faz essa aliança com o povo ali através da lei. Deus dá então a lei ao povo ali por intermédio de Moisés, chamado então dispensação da lei. Essa dispensação ela se dá encerrada a partir da vinda do Senhor Jesus. Então, quando Jesus ele vem e institui então a partir dele ali da descida do Espírito Santo a instituição da igreja. Então esse é o período da igreja. E isso está relacionado com um estudo que nós teremos mais adiante nesse livro aqui, relacionado com as chamadas 70 semanas de Daniel. Que dessas 70, 69 já se cumpriram e nós aguardamos ainda o cumprimento da 70ª semana, que são esses 7 anos de tribulação que são encontrados aqui nessa parte aqui desse esquema que é colocado aqui, dessa linha, que vai da eternidade passada, a partir da criação, até a eternidade futura, com o estabelecimento de novo céu e nova terra. Então nós temos 69 semanas de anos. Então nós vamos estudar isso mais detalhadamente mais para frente, explicar que essas 69 semanas elas estão divididas também em 2 períodos de 62 semanas de anos e 7 semanas de anos, representando aí cada semana representando ali também 7 anos, Então nós temos aqui a última semana, ou a 70ª semana de Daniel ainda a se cumprir, relacionada então aos 7 anos da tribulação, dividida ali em 3 anos e meio, chamado de período da tribulação, e os últimos 3 anos e meio, chamado comumente aí de grande tribulação. Essa denominação de tribulação e grande tribulação, nós de uma forma didática nós dividimos dessa forma, em função das pragas, das assolações que são encontradas e intensificadas nesses últimos 3 anos e meio. Então nós temos que lembrar que esse período de tribulação ele começa com um acordo de paz. A Bíblia diz que ocorrerá uma aparente paz, uma aparente tranquilidade, ausência de guerra, de repente uma grande destruição que nós aguardamos é a 7ª dispensação, a dispensação do milênio, que aqui no milênio convergirão todas as alianças feitas com Israel.
Então, quando nós analisamos a aliança adâmica, a aliança noélica, a aliança abraâmica, a aliança mosaica, todas essas alianças estabelecidas anteriormente que nós encontramos em Israel, elas vão convergir para esse período aqui do milênio. Então, o período do milênio, o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra de uma forma plena, com o próprio Senhor Jesus regendo as nações, ela é necessária para a convergência de todas as alianças bíblicas. Então as alianças convergirão aqui para Jesus no milênio. Toda a criação e a natureza se convergirá também ao Senhor Jesus durante esse período aqui do milênio, a dispensação milenar, que está descrita lá em Apocalipse no capítulo 20, versos de 1 a 9. Aqui, mais uma vez, né, eu já expliquei isso no vídeo passado, mas eu gostaria que ficasse bastante claro essa questão, queridos, em relação a dispensacionalismo e aliancismo ou aliançalismo. Então isso precisa ficar bastante claro, porque desse conceito de dispensação, desse conceito dispensacionalista, contraposto ao conceito de aliancismo, é que nós vamos extrair aí todos os nossos entendimentos relacionados à interpretação das últimas coisas, da interpretação escatológica. Então nós não podemos adentrar na interpretação escatológica propriamente sem que compreendamos essa questão das dispensações de Deus. Então a palavra dispensação, ela vem do grego oikonomia, que é a palavra que nós utilizamos hoje para economia. Então economia em grego é oikonomia, que no seu original significa administração, mordomia. Então os mordomos encontrados na Bíblia, eles eram responsáveis pela despensa, pela administração da despensa. Então os mordomos ou despenseiros, que são palavras que são utilizadas também para representar a nossa responsabilidade em relação à palavra de Deus. Nós devemos ser mordomos e despenseiros da graça, ou seja, administradores da graça, administrar isso que nós recebemos da forma adequada. Então, como eu já disse, mas que eu gostaria que ficasse bastante clara essa questão, o dispensacionalismo ele apresenta basicamente duas distinções. A primeira, uma interpretação consistentemente literal das Escrituras, em particular da profecia bíblica. Então, dentro daquelas regrinhas que nós traçamos aqui, antes de mais nada, e sempre que possível, todo o texto bíblico ele deve ser interpretado de uma forma literal e não alegórica. E o segundo ponto, a segunda distinção básica é que Israel e a igreja são distintos no programa de Deus. A igreja não substituiu Israel, como nós vimos aqui em alguns textos. Nós citamos especificamente aqui Romanos no capítulo 11, para distinguir Israel e a igreja. Então o aliançalismo, o aliancismo, ele diz que a igreja substituiu Israel, mas não é isso que o texto bíblico nos diz. Deus ele não abandonou Israel. Inclusive tem um livro do Abraão de Almeida, que é Manual da Profecia Bíblica. Manual da Profecia Bíblica, o autor Abraão de Almeida, a editora é a CPAD. Esse livro ele vai trazer alguns pontos interessantes em relação ao cuidado de Deus com o povo de Israel, mesmo nesse período que nós estamos vivendo aqui, que é a dispensação da graça. Então Deus não abandonou o seu povo escolhido e ainda tem um plano para Israel. Então nós não podemos colocar aqui a igreja como um substituto da nação Israel, como um aqui das promessas que foram de Israel. Então promessa para Israel é Israel, promessa para a igreja
é para a igreja. Então, o conceito básico do dispensacionalismo é esse, a distinção entre Israel e a igreja no programa de Deus. Ao passo que o aliancismo, também chamado aqui de teologia do pacto, ou seja, Deus fez um pacto com a humanidade desde o princípio e mantém esse pacto, esse mesmo pacto, ou estabelecimento da graça, desde o início, simplesmente renovando isso época após época, era após era, né? Então, o aliancismo ou aliançalismo, ele é um sistema hermenêutico que olha para a revelação bíblica, entendendo que Deus se relaciona pactualmente com suas criaturas desde a eternidade. Né? Por isso que ela é chamada de teologia do pacto. Então, uma coisa que precisa ficar bem clara aqui, é importante, é que tanto o dispensacionalismo como o aliancismo, eles não são doutrinas em si, okay? Mas eles são sistemas teológicos, sistemas de interpretação das doutrinas bíblicas, das doutrinas principalmente no que se relaciona à escatologia. Então, dispensacionalismo e aliançalismo, eles não são em si doutrinas, mas são sistemas de interpretação teológico que, principalmente relacionados às questões escatológicas, que vão interpretar essas questões aí sob um determinado ponto de vista. Então nós temos aqui o pacto da redenção, quando Deus ele estabelece esse pacto lá no início da criação, renova esse pacto através do pacto das obras, relacionando esse pacto com a lei, o estabelecimento da lei. Então nós temos praticamente 3 períodos distintos: o pacto da redenção da criação até o estabelecimento da lei, o pacto das obras, do estabelecimento da lei até a vinda do Senhor Jesus, estabelecimento da igreja, e o pacto da graça da igreja até o retorno, até a volta do Senhor Jesus. E a distinção é que no aliancismo tudo isso aqui anula automaticamente o pacto anterior. Então isso entende-se aqui que a igreja ela acaba substituindo aí Israel nas alianças bíblicas. Esse aqui é um outro quadrinho que você encontra aí na página 25, que eu acho bastante interessante esse quadrinho, porque ele traz ele, na verdade ele não está exatamente igual, não é o mesmo quadro, mas ele traz em tese ali as mesmas questões envolvidas. Então ele traz ali as dispensações. Então você pega inocência, a dispensação aqui da consciência, dispensação do governo humano, dispensação da promessa, dispensação da lei, dispensação da graça e dispensação do reino. Então o que se entende aqui nesse quadro é que cada dispensação ele vai tratar o povo. Deus ele lida com o povo de uma determinada forma diferente, com exigências diferentes. E você percebe que algo que tem em comum em cada dispensação é que o homem é incapaz então de cumprir essa dispensação. Então você pega aqui, por exemplo, no período da inocência, dispensação da inocência, o teste colocado aqui para o homem é não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E qual é a falha? O homem desobedece a Deus, ocorre ali o que nós chamamos de pecado original, ou o primeiro pecado no contexto da criação. Então nós sabemos que o pecado e o mal ele não tem origem na terra, ele tem origem nos lugares celestiais por meio da rebelião de Lúcifer, que se tornou o nosso inimigo, que se tornou Satanás. Então nós temos aqui a falha e a consequência, que aqui no caso é a expulsão do jardim. A consequência pela falha do homem é a expulsão do jardim, ou seja, quando Deus ele fala que não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando se comerdes, certamente morrerás.
A expulsão do jardim aqui, ela está representando uma morte natural a que o sujeito morre espiritualmente, se tornando inimigo de Deus, e ele morre naturalmente a partir do momento que ele não tem mais acesso à árvore da vida. E é interessante que quando nós analisamos lá em Apocalipse, no capítulo 2, salvo engano, ou é no capítulo 2 ou no capítulo 3, quando em uma das cartas às igrejas vai ser dito o seguinte, que aquele que vencer será dado comer da árvore da vida. Então essa árvore da vida que foi negada a Adão em função da sua falha, ela é novamente colocada à disposição no reino futuro, no restabelecimento do ideal divino para a humanidade. Período da consciência, viver aqui pelo conhecimento do bem e do mal. Então o homem ele tinha o conhecimento do que era bom e do que era mal, e o teste era viver por aquilo que era bom. Então nós temos, claro, uma linhagem que acaba sendo fiel ao culto divino, fiel a Deus, mas nós temos infelizmente a grande maioria aqui que falha nesse ponto, e o homem fez somente aquilo que era mal, consequência, o envio do dilúvio. O dilúvio foi a consequência aqui do não cumprimento daquilo que foi estabelecido por Deus dentro dessa dispensação aqui da consciência. Governo humano, nós temos o teste aqui, que é espalhar-se pela terra e formar governos, e viver de forma à dependência de Deus. A falha aqui foi a construção da Torre de Babel, que foi o objetivo da construção dessa torre foi fazer uma torre alta a ponto de chegar até os céus, ou seja, o ensoberbecimento, deixar Deus de lado, fazer com que as coisas sem a intenção de adorar a Deus, e a consequência que foi a confusão causada por múltiplos idiomas e a dispersão então dos povos pela terra. Período da promessa, que é também chamado aqui de período dos patriarcas, período patriarcal, a dispensação da promessa, que era viver pela fé na revelação de Deus. E aqui a falha foi o abandono da terra e tendo como consequência então o cativeiro no Egito. Aí quando Deus levanta então Moisés e liberta o povo do Egito, se estabelece então a dispensação da lei, cujo teste dado por Deus era de viver em obediência à lei. E mais uma vez o homem ele é incapaz de cumprir isso. A falha foi em função de uma longa lista de desobediências em relação a vários itens da lei. O que acontece aqui é o exílio do povo, cativeiro assírio para o reino do norte, Israel, cativeiro babilônico para o reino do sul, que era Judá. E nesse ponto ocorre o que nós chamamos de período interbíblico. O período interbíblico é o período em que Deus ele deixa de falar com os homens. É interessante que, inclusive nos ensinos rabínicos, dentro do contexto judaico, de profecias, isso fica muito claro lá, que os principais rabinos eles chegaram à conclusão de que Deus realmente tinha cessado a partir ali de Malaquias. Malaquias seria o último profeta, e a partir daí Deus ele teria cessado o ministério profético nesse sentido aí, e realmente foi o que aconteceu. E quando nós vemos lá no Novo Testamento, Deus então manda João Batista para pregar o arrependimento e ser o profeta ali dessa nova geração, dessa nova dispensação. Essa nova dispensação, chamada de dispensação da graça, ela coloca como teste para o ser humano a aceitação do Filho de Deus como Messias, a aceitar a Cristo então pela fé. E aqui a falha, de uma forma profética, nós vemos que aqui a principal característica do final dos tempos. A Bíblia ela deixa muito claro isso. Nós podemos ver na Bíblia
algumas questões como multiplicação de guerras, multiplicação do conhecimento, falta de amor, mas o principal ponto relacionado aqui é exatamente a apostasia. A apostasia significa abandono da fé, a fé genuína em Cristo, sobre a qual a Igreja Apostólica viveu, sobre a qual muitos pais da Igreja eles viveram, ela foi abandonada. Ela foi restaurada assim no período da Reforma, porém essa reforma ela acabou não sendo de uma forma plena, de uma forma completa. Esse estudo a respeito da Reforma ela vai ser inserida num outro contexto aqui do estudo do Instituto Teológico, mas é importante que nós saibamos que não foi uma reforma perfeita. Infelizmente houve muitos resquícios ainda da antiga fé deformada, que ainda permaneceu por um tempo dentro da igreja. E nós temos visto nesses últimos tempos exatamente isso. Muita apostasia dentro da igreja, o abandono da fé, o abandono da pregação dentro da pureza de um evangelho. E a consequência dessa apostasia será exatamente a tribulação. A tribulação, período tribulacional. E após esse período tribulacional, dar-se-á então início à dispensação do reino. E o texto é baseado na fidelidade de Deus. Então, 1000 anos, Jesus reinando aqui na terra, sem a influência de Satanás, mas ao final dos 1000 anos ele será solto e conduzirá uma rebelião final, e que terá como consequência, então, para aqueles que se rebelarem contra Deus, se rebelarem contra Cristo, o inferno final, a chamada morte eterna. E na parte de baixo aqui desse quadro nós podemos ver todas as alianças envolvidas aqui em cada tempo, em cada dispensação. Por último, então chegando já ao final do nosso estudo aqui do capítulo 1 do livro de Escatologia Bíblica, nós temos esse quadrinho aqui que parece confuso e realmente eles poderiam ter feito um quadrinho bem mais simples aqui de se entender, mas basicamente é o seguinte: ele separa aqui as alianças que Deus fez com Israel. Então nós temos aqui a aliança abraâmica, a aliança palestínica, a aliança mosaica, a aliança davídica e a nova aliança que é feita lá com Jeremias. Então quando nós separamos, aqui nós temos essa separação aqui da cruz, da vinda de Cristo. Daqui para trás, todas essas alianças que foram firmadas entre Deus e Israel, elas convergirão aqui para o reino de Jesus. Então, olha, veja só aqui a nova aliança, com a rejeição de Israel, a igreja ela inicia ali então esse período da dispensação da graça por meio dos apóstolos. Mas ao final, sob a dispensação aqui do reino, todas essas alianças elas convergirão aqui para o Senhor Jesus. Então, profecias feitas aqui, as alianças entre Deus e o povo de Israel e as promessas então finalmente cumpridas quando do estabelecimento do reino milenar aqui, onde todas essas promessas elas convergirão. Queridos, chegamos ao final então dessa do estudo do primeiro capítulo do livro de Escatologia Bíblica. Eu vou encaminhar esse vídeo para vocês, além dos estudos complementares. Recomendo que nesse período aqui onde nós não estamos tendo a aula presencial, vocês façam a leitura, procurem fazer os exercícios, as autoatividades aí que o livro propõe. Aquelas leituras complementares que eu sugeri para vocês, que eu mandei no grupo nosso do WhatsApp. Então procurem estudar e usem essa ferramenta para que nós possamos ir nos comunicando aí quando nós nos reunirmos então pessoalmente, tivermos a nossa aula presencial, nós possamos nos reunir apenas para tirar essas dúvidas aí mais importantes que eventualmente tenha ficado aí para vocês, tá ok? Então, Deus abençoe, espero que vocês tenham um bom estudo, aproveitem bem aí, eu estou à disposição aqui caso precise. Deus abençoe e até a próxima aula.